Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta a cada um de nós, assim como fez aos seus discípulos. Primeiro, ele quer saber o que o mundo diz sobre ele, e nós precisamos saber o que o mundo diz sobre Jesus Cristo, porque se nós não sabemos o que o mundo diz, que é totalmente diferente daquilo que realmente ele é, nós podemos acabar a seguir um Cristo mundano e não o Jesus Cristo do Sagrado Evangelho. Nós podemos estar seguindo um Cristo que nos traz somente a salvação, mas um Cristo que não nos propõe um caminho de conversão. Aqui está o grande perigo. Por isso que Jesus Cristo, ele quer saber de cada um de nós o que o mundo pensa sobre ele, o que o mundo diz sobre ele. Porque se a gente não sabe o que o mundo diz, dificilmente nós vamos aprender a discernir o verdadeiro caminho. Por isso que também ele pergunta aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus, ele quer que nós saibamos quem realmente ele é. Porque o caminho de discipulado é um caminho de intimidade, é um caminho de conhecimento, um caminho de aprofundamento na vida e na missão do próprio Filho de Deus. Por isso que Pedro, ele vai na frente dos outros discípulos dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos uma profissão de fé. Essa profissão de fé que está vinculada à humanidade e à divindade de Cristo. Essa profissão de fé que manifesta: Tu és o Messias, olha, o homem que deveria vir, mas também o Filho de Deus, o Deus vivo. Por isso que nós vemos aqui Jesus Cristo também confirmando a fé de Pedro, porque a fé de Pedro não é uma fé de crença, onde ele contemplou coisas, experimentou coisas externamente e começou a acreditar naquilo. Não, mas a fé de Pedro é uma fé teologal, uma fé que foi infundida pelo Pai do céu. Por isso que Jesus diz, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele vai, depois dessa profissão de fé e dessa confirmação da fé de Pedro, ele vai fundar a igreja. E aí, fundando a igreja, ele vai dar à igreja sobre Pedro, que é a pedra, a fé, a verdadeira fé, essa fé teologal, a fé do Pai. Por isso que em outro momento do Evangelho, Jesus vai dizer que ninguém pode ir a ele se o Pai não o atrair. E é isso que acontece aqui, onde Pedro é atraído a Jesus Cristo
por esse dom da fé, o dom teologal. E Jesus Cristo, quando funda a igreja, ele vai dizer: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Veja que é sobre a fé de Pedro que Jesus constrói a sua igreja. E depois ele vai dar promessas. Ele vai dizer: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Isso é sinal de que a igreja, por mais que passe adversidades por essa terra, sempre vai permanecer no verdadeiro caminho. Porque a igreja é instituição divina, não é instituição humana. Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui nós vemos algo muito importante, porque Jesus dá à igreja, a Pedro, sobre a fé de Pedro, o poder de perdoar pecados, o poder de nos ligar o céu e nos desligar do céu. E aqui nós vemos algo essencial para a salvação das almas, para a salvação do povo de Deus. E esse poder está vinculado à igreja, porque Jesus conferiu à igreja esse poder. Depois de fundar a igreja, depois de confirmar a fé de Pedro, veja, esse aqui é o caminho que nós também fazemos, porque nós somos confirmados na fé pelo encontro pessoal com Cristo, pelo dom teologal, pelo seguimento de Jesus Cristo. Nós somos confirmados na nossa fé, nós somos inseridos na igreja para viver essa verdadeira fé, mas precisamos ter um grande cuidado, porque depois que nós adentramos no caminho de seguimento na igreja, nós podemos começar a ser arrastados por algumas tentações. E a última parte do Evangelho manifesta justamente isso. Jesus ele vai ali dizendo aos seus discípulos que iria sofrer, que ia ser perseguido, que ia ser entregue aos sumos sacerdotes, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Veja que esses discípulos escutam tudo isso, mas eles não entendem isso que Jesus está falando. Porque veja, Jesus ele deu todas essas realidades que é ali, a igreja fundada sobre a fé de Pedro, e nos deu todas essas graças necessárias para a nossa perseverança através da igreja, mas veja que a igreja precisa participar da vida de Jesus Cristo. Por isso que ali Jesus Cristo ele vai falar sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mas Pedro não vai entender e ele vai dizer, Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E Jesus vai repreendê-lo. E aqui nós vemos, muitas vezes nós fazemos isso também, porque nós queremos somente a glória, queremos somente o céu, mas não queremos o sofrimento dessa terra. E quando nós começamos a fugir do sofrimento dessa terra, das tribulações, daquilo que realmente vai nos amadurecer e nos santificar para vivermos uma verdadeira fé, porque esse é o caminho que nós precisamos seguir, senão nós vamos acabando seguindo esse Cristo que o mundo prega, e aí nós começamos a ser Satanás. E a palavra Satanás significa adversários. Nós começamos a nos tornar adversários da obra de Deus, que acontece em nós e que acontece na igreja. Por isso nós precisamos ter essa consciência. Nós vamos sempre ter dificuldades nessa terra. A igreja sempre vai ter dificuldades nessa terra. E esse é o grande sinal de que a igreja é instituição de vida divina, e a nossa fé é fé teologal, porque aquilo que não passa dificuldade certamente é porque não é tentado, e é certamente porque já está na mão do demônio. Por isso que nós vemos diante dessa realidade, Jesus primeiro promete coisas, que ele funda a igreja, promete ali que as forças do inferno nunca poderão vencê-la. Depois diz que Pedro tem as chaves para ligar qualquer coisa no céu e desligar essas coisas.
para que depois ele possa dizer o caminho que nós precisamos seguir, que é esse caminho de abraçar o sofrimento, de abraçar a cruz e carregar a cruz. Por isso que nós não podemos ser adversários da obra de Deus, porque se nós começarmos a fugir do sofrimento, das adversidades, das dificuldades, nós começaremos a ser pedras de tropeço, como muita gente dentro da igreja às vezes se torna. Pessoas que querem unicamente a perfeição do outro e esquecem de olhar para si. Pessoas que só vivem criticando aquilo que acontece dentro da igreja, mas não movem uma palha para mudar, e a mudança ela parte de si. Pessoas que vivem criticando as coisas, mas nunca são capazes de realmente fazer uma crítica construtiva para que possa edificar a si, o próximo e a igreja. Por isso que nós não podemos ser Satanás, porque nós temos a verdadeira fé, nós temos a verdadeira igreja e nós precisamos aprender a participar desse grande mistério que é a vida e a missão de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.